Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nesse canal. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito. Primeiramente eu queria desejar aqui para todo mundo aqui do canal um feliz ano novo, tá? Que esse 2025 seja um ano de prosperidade, de paz, tá? Tô aqui desejando um feliz ano novo nesse momento, por quê? Porque esse é o primeiro vídeo do ano, tá? Eu fiquei um tempo aí sem fazer vídeo, tá? E a gente vai voltar aí com foco e força total para continuar fazendo vídeos aqui no canal. Às vezes eu fico assim um tempo sem fazer vídeo, vocês sabem, né? Ou é porque eu tô fazendo algo da vida, tô ocupado, ou porque eu tô sem ideias mesmo de fazer vídeo, tá? Porque teve um tempo aí que ultimamente eu não tava estudando sobre nada, pesquisando nada, né? Tava meio assim, tendo umas crises existenciais, passando por momentos assim, de turbulência, mas enfim, né? Fui organizando, botando as coisas no lugar. Às vezes eu fico meio sem ideia mesmo do que falar, entendeu? Não tem conteúdo porque às vezes eu não tô pesquisando, não tô estudando. Então fica difícil, né, de trazer alguma coisa aqui, mas sempre quando surge uma ideia, alguma coisa, eu sempre resolvo voltar aqui e fazer vídeos. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre um tema totalmente diferente dos temas que eu costumo abordar normalmente aqui no canal, né? Mas vai ser interessante fazer um vídeo sobre isso, tá? Até porque o canal eu falo sobre tudo, tá? Já falei aqui várias vezes pra vocês que esse canal é pra mim falar sobre o que eu quiser, sobre absolutamente tudo. Eu criei esse canal com esse intuito, não pra ficar focado num assunto só, num tema só ou em outro. Ainda que seja um tema interessante pra nós aqui, mas não é o foco do canal focar numa coisa só. Tô sempre trazendo coisas diversas. Mas enfim, vamos lá. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu torço pro Flamengo, tá? Creio que a maioria aqui do canal, se gosta de futebol, creio que a maioria torce pro Flamengo, né? Porque flamenguista é a maioria em qualquer lugar. Eu queria tirar uma dúvida aqui, né? Queria responder uma pergunta, né? A pergunta é o seguinte: o Flamengo ou a torcida do Flamengo nasceu em 2019? Será que o Flamengo nasceu em 2019? Ou a torcida nasceu em 2019, como muitos anti-flamenguistas dizem por aí? De 2019 pra cá, né? Começou agora essa modinha das pessoas quererem desmerecer o Flamengo, o tamanho da torcida do Flamengo, a popularidade que o clube tem, né? Pela boa fase que aconteceu em 2019, então eles querem tipo tirar o mérito, né, e vir com esse argumento modinha e sem fundamentos que o Flamengo nasceu em 2019. Mas isso é fácil de refutar, vamos lá. Bom, vocês vão ver isso aqui, ó. Como eu falei, é muito fácil de refutar essa falácia, tá? Porque isso é uma falácia inventada por anti-flamenguistas. Porque a gente sabe que no Brasil só existem dois tipos de torcedores, né? Os flamenguistas e os anti-flamenguistas, certo? Então vamos lá. O Flamengo ele começou a ser reconhecido como o time de futebol com a maior torcida do Brasil no período entre as décadas de 1930 e 1955, ou seja, nem existia a Rede Globo ainda, hein? O presidente José Bastos Padilha, eleito em 1933, liderou o clube em um processo de profissionalização e fidelização de torcedores. As campanhas de marketing do clube associaram seus símbolos e valores sociais ao imaginário político nacionalista da época. O Flamengo conquistou vários títulos internacionais, como o troféu Embaixada Brasileira da Guatemala em 1949. O clube também colecionou torneios internacionais na década de 1950, como o Torneio Internacional de Lima e o Torneio Internacional do Rio de Janeiro. Então vocês podem ver que na década de 30 o Flamengo já tinha uma certa. Já tinha sido potencializada a marca Flamengo, né? Com questão de marketing, rádio. Então em 1930 e pouco ali, entre 1930 e 1955, por aí o Flamengo já tinha esse reconhecimento que tem hoje, esse alcance, né? Não, claro que hoje é maior por conta da globalização, mas já tinha um público muito grande também na época. Bom, vamos lá, vamos dar uma lida aqui no artigo. Vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. Marketing na década de 30 e rádio, como o Fla virou a maior torcida do Brasil. Então, como eu li anteriormente, José Bastos Padilha nunca tinha se formado em marketing. Em 33, né, no ano de 1933, nem existia essa categoria. Mas se hoje ele ainda fosse vivo, talvez seria professor do curso em universidades ou dono de alguma agência de publicidade. Então ele foi eleito presidente do Flamengo e ousou em não focar especificamente em títulos, mas em uma maneira de tornar o rubro-negro o primeiro clube nacional do país. Não ganhando títulos, mas de outras formas. De origem etilista, a agremiação da Gávea, capitaneada por Padilha, surfou a onda dos primeiros anos do governo Getúlio Vargas de sua política populista. Claro que também teve uma certa política por trás, né? Porém não tira o mérito do Flamengo de ser a maior torcida do Brasil, tá?
Mesmo que tenha essas questões aí políticas e tal, tá entendendo? Enfim, vamos dar continuidade aqui à leitura. Bom, então vocês podem ver que isso aí, ó, esse processo de popularização do clube, né, esse processo de tentar tornar o Flamengo um time nacional, já começou aí. Então, enquanto outros times ainda se sustentavam à base dos sócios, o dirigente vislumbrou os primeiros movimentos de arquibancada aberta ao povo e o movimento nacionalista. Foi quando abriu concursos populares e lançou slogans como Flamengo é o Brasil, Flamengo time da pátria, entre outros. Uma banda tocando o hino nacional brasileiro também tornou-se rotina antes dos jogos do rubro-negro, nas ondas do rádio. Como o Rio de Janeiro, desculpa, com o Rio de Janeiro ainda como capital federal, o Flamengo e seus rivais se beneficiaram do alcance das ondas do rádio, que na era pré-televisão atingiram regiões muito além da cidade maravilhosa e sua vizinhança, isso é fato. Pelas vozes da Rádio Nacional, os jogos do rubro-negro reuniram famílias do norte, nordeste e centro-oeste em torno do aparelho sonoro. Porque as coisas do Rio, né, vocês têm que entender o seguinte, que o futebol carioca chegava com mais alcance lá, porque meio que, como o Rio de Janeiro era a capital do Rio de Janeiro, tipo, meio que as coisas giravam em torno ali do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro, né? Giram em torno do Rio de Janeiro, justamente por ter esse ar, né, de algo especial, de algo atrativo, né? E como na época era capital, então o futebol, os clubes do Rio de Janeiro recebiam uma visibilidade maior fora do Rio de Janeiro, tá entendendo? Podemos se dizer também, honestamente, que foi uma questão também de construção social. Ou seja, o nordestino, por isso que os nordestinos torcem para cá, para os times do eixo. Vocês veem que muito nordestino torce pro Flamengo, pro Vasco, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, muito por conta também dessa construção social, né? De tipo assim, os jogos dos times cariocas ou dos times paulistas chegavam com muito mais frequência para lá, e lá o povo quase não tinha acesso aos jogos do Ceará, Bahia, né? Tô me referindo ao povo nordestino, só se eles realmente fossem ao estádio. Mas aquele torcedor só de ver, aquele torcedor que só assiste futebol em casa, pela televisão ou escuta pelo rádio, o que ele tinha mais acesso nesse tipo de torcedor era mais a jogos do Flamengo e tal. Então por isso que esses times se tornaram meio que nacionais, né? Porque tudo girava em torno desses times, né? Bom, posteriormente teve a chegada da TV e o surgimento da década de ouro, capitaneada por Zico, Júnior e companhia. Foi a cereja do bolo para consolidar o populismo do Flamengo, porque com Zico, Júnior, Leandro e companhia, o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores pela primeira vez, ou seja, a primeira participação do Flamengo na história da Libertadores em 1981, o Flamengo já conquistou o torneio, tá? E eventualmente, né, no final do ano, né, no mesmo ano, em 1981, o Flamengo também havia sido campeão mundial, né, o título mais importante da história do clube. Inclusive o que torna o Flamengo o único time carioca, o único clube carioca campeão mundial, tá? E lembrando, quero lembrar a vocês que aqui neste vídeo eu estou passando informação, estou passando dados, fatos. Não estou colocando aqui o meu achismo que eu acho, não, é fato. São coisas aqui que você pode pesquisar, você pode ter acesso a essas informações aí tranquilamente. Inclusive vou deixar o link aí na descrição, tá? Não tô dando opinião clubista, tá? Apesar de eu ser flamenguista, mas eu não tô forçando a barra, vocês veem que eu tô trazendo fatos. Tá aqui, ó, maiores públicos. Vamos ver aqui, ó, os recordes, os maiores recordes já alcançados pelo Flamengo em questão de público. Vamos lá, ó. Maiores públicos. Primeiro lugar, Flamengo 0 a 0 contra o Fluminense, tá? Um jogo válido pelo Campeonato Carioca de 1963. Público atingido 177.020 pessoas, ou seja, é muita gente, porque na época do Maracanã antigo tinha muito mais capacidade, tá? Para atingir um público maior do que esse Maracanã novo atual, né? Depois que teve a obra e foi reformado. Bom, o segundo lugar é um jogo que aconteceu válido pelo Campeonato Carioca de 1976, Flamengo 3 a 1 no Vasco, público 174.770 pessoas. Em terceiro lugar, mais um Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, tá 3 a 2 para o Fluminense, válido pelo Campeonato Carioca de 1969, público 171.599 pessoas, tá? Muita gente também. Quarto jogo foi Flamengo e Vasco 0 a 0, válido pelo Campeonato Carioca de 1974,
O recorde de público desse jogo foi 165.358 pessoas. Bom, o quinto jogo foi válido pelo Campeonato Carioca de 1981, Flamengo 2-1 no Vasco, público pagante 161.989. O sexto jogo foi Flamengo e Vasco 1-0 Flamengo, válido pelo Campeonato Carioca de 1973, público pagante 160.342 pessoas. O sétimo jogo foi válido pelo Campeonato Carioca de 1979, um empate entre Flamengo e Botafogo, um empate de 2-2, público pagante 158.477 pessoas. O oitavo jogo foi Flamengo e Santos, público recorde 155.523 pessoas, tá? Um jogo onde o Flamengo ganhou de 3-0, válido pelo Campeonato Brasileiro de 83, inclusive o Flamengo foi o campeão, tá? O Flamengo campeão de 83, campeão brasileiro. O nono jogo foi um empate de 0-0 entre Flamengo e Fluminense, válido pelo Campeonato Carioca de 1976, 155.116 pessoas, né? E o décimo jogo foi uma vitória de 3-2 do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro de 1980, inclusive o Flamengo foi o campeão, tá? Desse torneio. Público pagante 154.355 154.355, que foi o público pagante. Então vocês podem ver que todos esses jogos aqui aconteceram o quê? No século XX, antes do século XXI. E o Flamengo já quebrava, já batia recordes, tá, de bilheteria, recorde de público. Já desmontando totalmente essa falácia, por isso que eu falei, é fácil de refutar essa falácia, é facílimo. Você só dá um Google, só fazer um esforcinho e pesquisar. Você vai ver que essa falácia de que a torcida do Flamengo nasceu em 2019, Flamengo nasceu em 2019, cara, uma falácia totalmente sem fundamento criada por anti-flamenguistas. Bom, então vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, o maior público do Campeonato Brasileiro, 155.523 pessoas, foi no Flamengo e Santos de 1983, 3-0. Olha, vocês podem ver aqui na imagem, olha como é que ficou o Maracanã. Cara, isso aqui é absurdo, isso aqui é coisa de louco. Ninguém consegue explicar isso. Tipo, aí os caras vêm dizer que o Flamengo nasceu em 2019. Meu irmão, olha isso aqui, 1983, brother. Tipo assim, na época do Zico. Isso aqui era na época do Zico, Júnior, Tita, Nunes. Aquele elenco histórico. Flamengo campeão em cima do Santos brasileiro de 1983. Tá. Aí o cara vinha me dizer que isso aqui, tipo, o Flamengo nasceu em 2019, cara, é muita burrice, tá entendendo? É muito esforço, tá entendendo? Pra ser burro, tá entendendo? Desculpa ofender, mas é se esforçar pra ser burro. O cara inventar uma falácia dessas, né? Porque o cara tá se recusando a pensar, usar a lógica. Bom, então vocês estão podendo ver aí, ó, na imagem, ó, o jogo rolando, Flamengo e Santos. Flamengo destruiu 3-0 e sacramentou o título brasileiro. Então tá aí, galera. Provas, fatos, dados, estatísticas, coisas reais, coisas palpáveis, coisas que vocês podem ter acesso aí, nada da minha cabeça, nada do meu achismo, nada de falácia, nada de opinião clubista, tá? E é isso. Bom, finalizando, tá? Só pra deixar algumas ressalvas, toda vez que você vê alguém falando isso pra você, você aí que é flamenguista tá assistindo meu vídeo, creio que é a maioria, fala assim, sempre que você vê um amigo seu falando assim, ó, Flamengo nasceu em 2019, Flamengo é time modinha, esfrega tudo isso aqui que eu mostrei na cara dele, tá? Esfrega esse vídeo, melhor dizendo, esfrega esse vídeo aqui que eu fiz na cara dele, tá? Porque esse aqui é um dos melhores vídeos do canal e desmistifica essa falácia aí dos anti-flamenguistas. Bom, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos, que esse ano de 2025 seja vitorioso e honroso para todo mundo, muita prosperidade e tudo de bom, só progresso, desejo a todos os meus inscritos. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos. Gostou do vídeo, deixe seu like e até mais. E compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Tchau, tchau.